gostaria hoje de propor uma pequena revisão, não é? Para que nós possamos retomar alguns pontos para aqueles que tenham necessidade, espero que isso não aconteça, mas para aqueles que tenham necessidade de entrar em exame ou alguma coisa no sentido. Então, sem mais delongas, não é? Eu gostaria de fazer uma retomada de tudo aquilo que a gente viu, focando essencialmente naquilo que a gente vai tomar como problema central para desenvolver ao longo do exame. Uma questão, assim, muito simples, que eu acho que a gente bateu a tecla, não é? Bateu nessa tecla reiteradamente, foi a pergunta, talvez por excelência da nossa disciplina, que caiu na prova, não é? Que era qual é a concepção, ou qual é o papel do Estado, não é? E como resposta, a gente teve, dentro dessa dinâmica igualitarista, uma resposta de que o papel do Estado é oferecer algum tipo de justiça social. Então, essa era a primeira, vamos dizer assim, em termos de função, se nós quisermos imaginar, a função do Estado seria oferecer algum tipo de justiça social. Só que, vejam bem, isso não significa que o Estado vai ser necessariamente paternalista, assistencialista e nem o oposto. Oferecer uma dimensão de justiça social, ela dependeria, basicamente, de uma definição mais clara sobre o que é justiça social e qual o alcance dela nessa relação entre Estado e sociedade civil. Então, toda vez que a gente discute um tema em filosofia política, é importante que a gente deixe bem claro, vamos dizer assim, o lastro ou o espaço onde a gente está discutindo isso, não é? Eu sei que eu já falei isso, mas eu gostaria de retomar. Então, não esqueçam que nessa pergunta, a gente se concentrou nas teorias igualitaristas liberais. E entre as teorias igualitaristas liberais, a gente trabalhou especialmente em Rawls, viu algumas críticas do Amartya Sen e algumas críticas do Michael Sandel em relação à discussão apresentada. Bom, feito isso, gostaria então de retomar alguns dos aspectos centrais de toda a discussão que envolveu a obra do Rawls e depois uma rápida discussão crítica sobre esses elementos, não é? A obra que a gente pegou que a gente teve como obra central da nossa discussão foi a obra Uma Teoria da Justiça, que é uma obra relativamente recente, ela é de 1973, é uma obra já do Rawls em certos aspectos consolidados em termos da sua teoria, porque ele já havia escrito uma série de papers discutindo essa temática, ele já estava em Harvard dando aula há algum tempo e discutindo alguns pontos da obra dele. Então, assim, é uma obra mais robusta, é uma obra relativamente grande, não é, de ser lida, mas que tem alguns pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro ponto é a própria apresentação da obra, quando ele fala exatamente o porquê dessa obra ser uma teoria da justiça. Ele diz, olha, cito literalmente aqui, parto da descrição do papel da justiça na cooperação social e de uma breve explanação do objeto principal da justiça, que é a estrutura básica da sociedade. Então, vejam, quando ele fala o papel social, o papel da justiça na cooperação social, o primeiro ponto que a gente tem que tentar compreender é que o Rawls é um contratualista. Como o Rawls é um tipo de vai oferecer algum tipo de contrato para a formulação do Estado, criação e justificação do Estado e das regras que esse Estado virá a ter, vocês precisam entender exatamente que o papel da cooperação social é central nessa discussão. Por quê? Como se trata de um contrato, necessariamente nós teremos uma dinâmica de cooperação entre os indivíduos. Não se discute sequer que o papel da natureza humana, embora fosse e é totalmente questionável qual é a natureza humana envolvida, ou a concepção de psicologia moral envolvida nessa discussão. Apesar disso, é notório para que qualquer contratualista consiga estabelecer a sua teoria que haja uma dimensão cooperativa. Mesmo que você trate como, por exemplo, David Gautier, que tem uma obra intitulada Morals by Agreement, moral por acordo, que trata ou que diz que nós basicamente cooperamos por interesse.
o ponto é, o papel da justiça dentro de uma teoria contratualista é explicar uma dinâmica de cooperação social, não é? Ou seja, na relação Estado e sociedade civil, a sociedade civil forma um corpo de indivíduos e esse corpo de indivíduos precisa cooperar em um sentido mínimo. E o segundo ponto é o que é o objeto principal da justiça, que o Rawls vai dizer, olha, o objeto principal da justiça é a estrutura básica da sociedade. Por que a estrutura básica da sociedade é o objeto principal da justiça? Porque é nela em que nós sentimos os maiores efeitos quando aplicados os princípios, ou os princípios da justiça. Quer dizer, toda vez que você imaginar a formulação do Estado, você vai imaginar que a estrutura básica, que são as instituições fundamentais da sociedade, não é? Todo o sistema econômico, o sistema político, o sistema educacional, todo esse corpo institucional é o que dá suporte à estrutura pública do Estado, ou à dimensão pública do Estado, e vai estender os seus braços, digamos assim, para todos os indivíduos presentes naquela sociedade. E aí ele diz, olha, apresenta então a ideia central do que eu chamarei de justiça como equidade. Uma teoria da justiça que generaliza e leva ao mais alto grau de abstração a tradição da teoria do contrato social de Kant, Locke e Rousseau. Esse ponto é interessante porque ele usa o termo justiça como equidade. Vejam, você pode imaginar diferentes concepções de justiça em termos de justiça social. Rawls fala do justice as fairness, não é? Justiça como equidade. O problema todo, e eu já reitero isso, é que o fairness não é traduzido adequadamente como equidade. Nós devemos imaginar sempre justiça como jogo limpo. A gente já discutiu isso, mas eu só reforço, porque o fairness não indica equidade. Equidade é um termo, se você quiser remontar Aristóteles, não é? Que você pode tratar ele como um tipo de divisão justa, não é? Que é equitativa a cada um, acordos com o seu desempenho, com o seu valor, com o seu mérito, mas aqui Rawls não está falando nessa questão. Então, nós deveríamos imaginar a justiça como fairness, justiça como justa, justiça como um jogo limpo. Por quê? Porque se trata de um acordo, já que é uma teoria contratual, se trata de um acordo que todos que vão fazer parte desse acordo vão concordar, obviamente, não é, em ser cooperativos dentro dessa sociedade. Então, você tem aqui já uma expansão dessa discussão. Aí o Rawls vai mais adiante e vai explicar um pouco mais essa teoria. Isso tudo é só o primeiro parágrafo que dá esse encaixe para a teoria dele. O pacto social aqui é substituído por uma situação inicial que contém certas restrições procedimentais aos argumentos apresentados, cujo fito é levar a um consenso original no tocante a princípios de justiça. Bom, é interessante dizer, olha, o pacto é substituído por uma situação inicial. Qual é essa situação inicial? A situação inicial é a posição original. Essa situação original, esse procedimento heurístico, experimento da razão, chame do que quiser, é essa situação inicial. E essa situação inicial tem o que ele vai dizer, certas restrições procedimentais. Por que certas restrições procedimentais? Porque é a partir da posição original que nós vamos estabelecer os dois princípios da justiça. Os dois princípios que são extraídos, Rawls diz, olha, por que esses dois princípios específicos? Bom, ele diz, olha, porque eu levo em consideração todo o nosso histórico em relação à tolerância, então nós devemos dar condições de liberdade, não é o princípio da liberdade, e o princípio da igualdade é dada a condição de escravidão ou ao repúdio à escravidão. Então, basicamente, dentro do contexto histórico no qual o Rawls se move, ele toma por pressuposto que fica muito claro para ele, na verdade, que esses dois problemas, o problema da tolerância religiosa deve levar a um respeito ao princípio da liberdade, e o repúdio à escravidão que as sociedades liberais, ao menos, devem estabelecer, nos levaria ao princípio da igualdade para colocar todos, digamos, no mesmo pacote, digamos assim. Então, essas restrições procedimentais que vão levar esses dois princípios, elas têm algumas características muito peculiares. Primeiro, ele vai dizer, olha, nós estamos tratando dentro dessa situação imaginada de
partes. Ele não vai usar o termo pessoa para não envolver uma concepção de natureza humana, mas ele vai falar no termo partes. Quando ele fala em partes, ele está falando, na verdade, de uma dimensão de um agente normativo com capacidade racional, um cálculo racional econômico, como ele mesmo diz, e com a capacidade de ser livre, igual e que concordam em entrar em acordo e se manifestarem de forma justa. Bom, essas são algumas das restrições do procedimento. O que mais é presente nesse procedimento? Condições de simetria, quer dizer, todas as partes envolvidas estão numa posição igual. E o terceiro elemento para manutenção de uma certa imparcialidade, ele preza pelo conceito famoso véu da ignorância. O véu da ignorância é basicamente a pressuposição de que nós teríamos, como o próprio Sandel depois vai criticar, um self-encumbered, que ele diz um eu desvinculado, não é? Por que esse é um eu desvinculado? Porque ele não deve conhecer a sua posição na sociedade real no momento da escolha dos princípios. Dado esse cenário, então nós teríamos que essas restrições procedimentais são restrições que nos levariam, dentro desse experimento da razão, a escolher dois princípios, tais como David Hume e John Stuart Mill já pressupuseram dentro das teorias dele, respectivamente o chamado espectador judicioso e o espectador imparcial. No caso do John Stuart Mill e do David Hume, é óbvio que eles vêm de uma tradição um pouco diferente do que o Rawls unicamente usou, mas se pegar, por exemplo, o David Hume, ele vai falar no chamado espectador judicioso. Hume vem da escola do senso moral, tem uma teoria do sentimentalismo, chamado sentimentalismo moral, mas que também vai pressupor uma espécie de procedimento, uma ideia de um espectador judicioso em condições definidas no momento da escolha de alguns tipos de regramento. Da mesma forma, John Stuart Mill vai falar nos famosos juízes competentes, não é? E uma condição de imparcialidade, porque a dinâmica a condição da empatia, de seres empáticos, não é suficiente para garantir a justiça, a correção também da escolha dos princípios que regrariam, por exemplo, uma sociedade ou regrariam as ações morais. Então, vejo, essa ideia procedimental no Rawls não é nenhuma novidade, passa longe disso. O que o Rawls faz, na verdade, é retomar essa tradição com quem ele discute ao longo das suas aulas, não é? Ele tinha as disciplinas de História e Filosofia Política, ele trabalhou longamente Locke, Rousseau, Kant, as lectures dele sobre filosofia moral também trabalhou David Hume, Hegel, Kant, Locke, Rousseau, John Stuart Mill, Sidgwick. Então, todo esse pessoal fez parte do Marx, não é? Diga-se de passagem, ele trabalhou muito Marx. Então, vejam, não é nenhuma novidade um liberal igualitarista trabalhar Marx. Isso não torna ele automaticamente um socialista e nem um liberal extremista. Rawls está numa posição que eu considero extremamente adequada para os nossos dias, que é a posição de alguém que está no meio termo, sem nenhum tipo de extremismo, que em geral deturpa um pouco essas discussões. O que acontece? Bom, vejam, só a última frase aqui rapidinho o objetivo que me orienta é elaborar uma teoria da justiça que seja uma alternativa viável a essas doutrinas que há muito dominam a nossa tradição filosófica. E quando ele diz essas doutrinas, ele se refere especificamente a duas. O utilitarismo, que segundo ele domina o cenário político, especialmente com Mill, não é? Embora ele reconheça em Sidgwick, com a obra Os Métodos da Ética, o que há de mais refinado em termos de de utilitarismo, ainda assim ele cita que o pessoal recorre ainda mais a Mill, por talvez ser mais elegante, por inclusive ser um texto menor e mais fácil de ser lido, mas ele cita o utilitarismo, então, que continua tendo na corrente anglo-saxã um grande apelo político. E, por outro lado, o intuicionismo, que é uma corrente que o Sidgwick misteriosamente ou elegantemente vai tentar unir com o utilitarismo, e é exatamente isso contra o qual Mill se levantou, não é? Quando ele elaborou a teoria utilitarista dele. Então, Sidgwick é um conciliador nesses termos,
E depois, obviamente, esse próprio intuicionismo vai ter um grande desenvolvimento. Cito para vocês uma obra do David Ross, não é? Sobre the Rights and Goods, o justo e o correto, não é? E o bom, discutindo exatamente esses pontos. Bom, mas enfim, contra essas discussões, então o Rawls vai tentar estabelecer, aí já começa a discutir um pouco mais a teoria dele, e diz assim, olha, tome por pressuposto uma questão central, que foi a questão de Rawls ser um deontologista. E nessa discussão, o que é central para mim não é tanto uma discussão sobre o que é o bom para as sociedades, mas o que é o justo. Qual é a distinção nessa discussão? Vejam, se você imaginar dentro da teoria rawlsiana que o bom é derivado de concepções particulares de bem, e tudo que o Rawls não quer, digamos assim, macular em termos o político a partir de concepções particulares de bem presentes na sociedade, fica muito claro para Rawls porque a justiça, o que ele chama é a primeira virtude das instituições sociais. Por isso a pergunta é, o que é um Estado justo e não o que é um Estado bom? Essa pergunta pode parecer, aos olhos dos incautos, digamos assim, não é? Pode parecer a mesma questão, mas nem de longe ela é a mesma discussão. Como o Rawls trata de uma dinâmica deontologista, e o que eu já passei para vocês, o que é chamado de uma deontologia não rigorista, ou seja, não é um formalismo forte como o kantiano na teoria dele, o que nós temos presente nessa dinâmica é que a concepção de justiça vai se referir muito, em grande escala, a uma discussão sobre o que é uma sociedade justa e que não vai envolver discussões sobre o que é necessariamente uma sociedade boa. Por que isso faz diferença à teoria do Rawls? Porque o Rawls vai tentar fazer uma espécie de isolamento da esfera pública em relação a concepções particulares de bem. Por que ele faz isso? Bom, ele diz, olha, eu faço isso primeiro por uma constatação histórica, não é? Desde que nós desenvolvemos um modelo de Estado desvinculado especialmente de questões religiosas, que são concepções particulares de bem, nós criamos uma dinâmica de um Estado laico que não mantinha uma estreita relação com concepções particulares de bem ou não se deixava poluir, digamos assim, por questões particulares, tais como as religiosas. Por que isso é importante para Rawls? Porque no entender do Rawls, se a justiça é aplicada à estrutura básica da sociedade, e essa estrutura básica da sociedade tem os seus braços estendidos para todos os envolvidos, obviamente que uma concepção particularizada de bem poderia trazer algum tipo de problema no momento que você a aplicasse, porque obviamente nem todos concordariam com essa concepção de bem. Mais do que isso, em geral, concepções de bem envolvem dinâmicas de função social na qual você atrela uma espécie de função ou dever dos cidadãos para com a sociedade. Essa ideia é a ideia do chamado florescimento humano, que vem assim, Aristóteles já trabalhava isso em modelos de ética das virtudes, Tomás de Aquino e contemporaneamente outros autores também elaboram. Então há uma preocupação maior com uma questão do senso comum, do bem comum, é uma posição até interessante em alguns aspectos, mas ela faz uma exigência maior ao cidadão em termos de um objetivo final enquanto cidadão, que é buscar o bem comum, buscar o florescimento humano, etc. Rawls olha isso com um certo cuidado. Rawls vai dizer, não é função do Estado determinar projetos particulares de vida. É função do Estado manter um conjunto de liberdades mínimas a partir das quais esses cidadãos possam se mover e possam escolher os projetos de vida que eles consideram mais adequados. Então, por isso, nós defendemos liberdade sexual, mas não definimos com quem você vai casar, como ou quando. Nós defendemos liberdade religiosa, mas não, obviamente, não escolhemos uma religião a qual todos devem professar.
Então, é nessa dinâmica que a concepção de justiça se separa ligeiramente de uma discussão sobre o bem. Não se trata aqui tanto de uma discussão ética, mas se trata muito mais de um problema de filosofia política que vai opor grandemente, ao longo da segunda metade do século passado, os chamados universalistas e comunitaristas, no campo da filosofia política. De um lado, os universalistas, com John Rawls, Habermas, Ronald Dworkin, Thomas Schelling, Amartya Sen, não é? Poderíamos colocar esses autores nesse lado da balança. Do outro lado, dos comunitaristas, como a gente já viu, o próprio Michael Sandel, Michael Walzer discute também, Charles Taylor, e por aí vai, não é? Outros autores que também discutem nessa linha de tradição. Então, é só para a gente entender porque a concepção de justiça de Rawls tem uma discussão, tem um porquê de ser, não é? Por mais elegante e econômica que seja, segue aqui, deve-se rejeitar ou retificar a teoria que não seja verdadeira. Da mesma maneira que a lei e as instituições, por mais eficientes e bem organizadas que sejam, devem ser reformuladas ou abolidas se forem injustas. Então, Rawls aqui está, no fundo, fazendo uma crítica, está dizendo que a sociedade se acostumou com um modelo especialmente utilitarista de filosofia política, e por conta disso não há mais uma grande discussão. Ele está ainda preparando o terreno para a discussão central dele. Mas vejam, na sociedade justa, as liberdades de cidadania igual são consideradas irrevogáveis. Os direitos garantidos pela justiça não estão sujeitos a negociações políticas nem ao cálculo de interesses sociais. A única coisa que nos permite aquecer uma teoria errônea é a falta de uma melhor. Eu acho isso extremamente interessante. De novo, ele segue aqui dizendo que, olha, cidadania igual são... uma sociedade justa, as liberdades de cidadania igual são irrevogáveis. Esse é o primeiro ponto, defesa de liberdades básicas. Segundo, elas não estão sujeitas a negociações políticas nem ao cálculo de interesses sociais. Então, você não pode imaginar que, não é, por algum motivo escuso, um político, um conjunto, um grupo social queira demandar de alguma forma a escolha de determinados princípios para obter algum tipo de vantagem social. Não é? Então, essa é o que o Rawls coloca como sendo fundamental, e ele diz a única coisa que nos permite aquecer uma teoria errônea é a falta de uma melhor. Como se você dissesse, olha, a democracia não é o melhor, talvez, dos modelos, mas talvez na falta de uma melhor a gente tenha que considerar seguirmos com ela, até talvez conseguirmos remodelar ou oferecer uma melhor. Então, é basicamente isso que tem esse ponto. Rawls fala, então, de uma questão da primazia da justiça, que foi o que a gente disse como virtude primeira das instituições sociais. Olha, essa é uma ideia intuitiva, ele coloca, não é? Isso, seguindo no texto na página 4, se vocês quiserem acompanhar. E aí ele diz, bom, o que nos cabe agora? Imaginar o papel dos princípios da justiça que vão regrar essa sociedade, não é? Então ele vai dizer, suponhamos então que a sociedade é uma associação de pessoas mais ou menos autossuficiente que, em suas relações mútuas, reconhece certas normas de conduta como obrigatórias e que, na maior parte do tempo, se comporta de acordo com elas. Então, no fundo, ele está imaginando a nossa sociedade autossuficiente em alguns aspectos, não é? Dinâmicas econômicas acontecendo, dinâmicas de troca, dinâmicas de poder, etc. Mas ele diz, olha, ainda assim, a gente tem relações mútuas e nós seguimos certas normas de conduta. Em geral, a gente às vezes tem quebras dessas normas, mas nós as seguimos na medida do possível. Ou tentamos seguir as principais regras. Talvez nós nem sempre vamos parar na faixa de pedestre, não é? Mas a gente cumpre outras regras de trânsito maior. Então, a gente faz uma espécie de cálculo nessa discussão. Qual é o ponto? O ponto é só para... Rawls está mostrando, a sociedade real é assim, ela funciona nessa dinâmica. Bom, veja o seguinte, o que a gente tira disso é uma espécie de cooperação, não é?
E há também uma ideia de identidade e de interesse. Quer dizer, a gente tem um interesse comum no bem comum. Um exemplo até esdrúxulo é você imaginar que não faz o menor sentido você depredar patrimônio público, sabedor de que esse patrimônio público também lhe pertence. Não é? Então não faz o menor sentido você depredar um parque sabendo que você pode ir visitar esse parque. Não faz o menor sentido jogar lixo na rua sabendo que você caminha por essa rua. Não é? Então essa dinâmica de cooperação e de interesses comuns é uma dinâmica intuitiva. Rawls diz, é uma dinâmica de senso comum, ela é muito simplória, não é? Todo mundo reconhece isso. Mas o que a gente tem que fazer é tentar repassar essa dinâmica cooperativa para um nível de justificação maior. No fim das contas, é isso que a gente tem. É interessante porque todos os autores, no fim das contas, parecem ter essa intuição. Todo mundo faz isso, agora a gente quer explicar num nível melhor por que nós devemos fazer isso e não aquilo, por exemplo. Então ele diz, olha, há necessidade de um conjunto de princípios para escolher entre os diversos modos de organização social que definem essa divisão de vantagens que nós temos nessa dinâmica e para selar um acordo acerca das parcelas distributivas apropriadas. As vantagens e desvantagens do ponto de vista social, ou do ponto do ganho comum de atitudes comuns, e acerca das parcelas distributivas apropriadas, está dizendo, bom, a sociedade ou o Estado tem um papel distributivo, mas não é um papel distributivo do ponto de vista econômico, é um papel distributivo de discutir, ele diz aqui o quê? Quais são os princípios da justiça social. Porque esses princípios da justiça social vão permitir, não é? Ou eles são, abrindo aspas aqui para ser literal, um modo de atribuir direitos e deveres nas instituições básicas da sociedade e definir a distribuição apropriada dos benefícios e dos encargos da cooperação social. Ponto. Chegamos ao que é uma ideia de distribuição apropriada. Distribuição apropriada é a distribuição de direitos e deveres nas instituições básicas da sociedade e, ao mesmo tempo, essa ideia de justiça social pretende fazer uma distribuição apropriada do que são benefícios e encargos da cooperação social. Vejam, se nós tivermos isso, nós vamos ter então que a sociedade, vamos dizer então que a sociedade atingiu uma espécie de um nível de uma sociedade bem ordenada. Essa sociedade bem ordenada tem duas características. Isso está tudo na página 5, gente. Ponto 1. Todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios de justiça. Não esqueça, a gente está tratando de um modelo de sociedade, então nós devemos pressupor que todos concordem com ela. Esse é o agreement, esse é o acordo. Ponto 2, as instituições sociais fundamentais geralmente atendem, e em geral se sabem que atendem a esses princípios. Vai dizer, obviamente, se nós temos esses princípios de justiça, os indivíduos ou cidadãos cumprem esses princípios, por outro lado, as instituições atendem, mesmo que de forma mínima, a tais princípios. Então, essa é uma ideia de como a sociedade é bem ordenada, e isso explicaria para Rawls o papel da justiça dentro dessa dinâmica social. O papel da justiça, ou dos princípios da justiça, é fazer essa atribuição de direitos e deveres e definir uma distribuição apropriada. Correto? Então, de novo, o papel da justiça nesse modelo, o que é a justiça aqui? Os dois princípios de justiça. O papel desses dois princípios é atribuir direitos e deveres e fazer uma distribuição apropriada dos benefícios e encargos da cooperação social. Esse é o papel que todo modelo de justiça vai oferecer. Rawls está apresentando aqui, ainda não está apresentando a teoria dele. O que Rawls está fazendo aqui é apresentar, na verdade, como funciona o sistema social de um ponto de vista político, não é? Em termos de filosofia política. Se o papel da justiça é de qualquer teoria, pode ser a minha, Rawls vai dizer, pode ser a do Sen, pode ser a do Nozick, que é um anarquista, pode ser a, sei lá, do Thomas Sowell, Milton Friedman, esse pessoal mais liberal, os clássicos liberais, como, sei lá, a posição do Adam Smith, David Ricardo,
Aristóteles, seja lá quem for. Então vejam, dessa passagem do papel da justiça, eu queria passar agora para discussão sobre qual é o objeto da justiça. Então, Rawls é muito sistemático nessa parte, que facilita a nossa discussão. Vejam, cito para vocês. Disse que muitos tipos de coisas são justas e injustas. Não só as leis, mas instituições, sistemas sociais, diversos tipos de atividades, e aí vai, não é? E blá blá blá. Ele fica enrolando aqui um pouco, e aí ele diz, também rotulamos de justas e injustas as opiniões, blá 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 de novo. Nosso tema, porém, é o da justiça social. Para nós, o objeto principal da justiça é a estrutura básica da sociedade, por isso que é justiça social. Ou, mais precisamente, o modo como as principais instituições sociais distribuem os direitos e os deveres fundamentais e determinam a divisão das vantagens decorrentes da cooperação social. De novo, Rawls está dizendo, o objeto principal da justiça é a estrutura básica da sociedade, porque a gente vai fazer uma espécie de divisão justa em termos de direitos e deveres e de benefícios. Esse ponto do benefício é o que vai abrir brecha para muita discussão em Rawls sobre o modelo igualitarista dele ou o alcance do modelo igualitarista dele, não é? Então Rawls defende, por exemplo, cotas ou ações afirmativas. Rawls jamais se manifestou abertamente de uma forma longa sobre isso. O que muita gente faz é extrair dos princípios dele a defesa, por exemplo, disso. A Rawls falou em mínimo social existencial, Bolsa Família. Rawls nunca fez isso abertamente, embora defenda uma longa lista de princípios, diga que todos têm direito a isso. Aí você pega autores como Philippe Van Parijs, que diz, olha, eu li Rawls, critiquei Rawls e concordo em parte com ele, chega uma tese sobre o mínimo social existencial, que para o Brasil foi transposta, não é, na condição do Bolsa Família. Então, só para vocês ter uma ideia de como o desenvolvimento da teoria do Rawls, que é um pouco mais abstrata, ganhou contornos mais aplicáveis, não é? Com a própria ideia do Bolsa Família, no caso do Brasil, etc. Então, vejam, há uma aplicação a essa teoria, mas não é Rawls propriamente quem faz isso, não é? Ou não tem tempo, na verdade, talvez, para discutir isso. Vejam, e aí ele diz, vejam, a estrutura básica da sociedade, ele diz, por instituições mais importantes, e ele diz aqui que a estrutura básica é composta pelas instituições mais importantes, entenda a constituição política e os arranjos econômicos e sociais mais importantes. Assim, a proteção jurídica da liberdade de pensamento e da liberdade de consciência, mercados competitivos, ele é um liberal, a propriedade privada dos meios de produção e a família monogâmica são exemplos de instituições sociais importantes. Só um ponto aqui quando ele fala família monogâmica. Primeiro que ele está num contexto de 50 anos atrás. E em 30 anos isso mudou assustadoramente essa dinâmica, não é? E segundo ponto que Rawls ele trata como o que são algumas das instituições tradicionais da nossa sociedade, mas como ele bem cita aqui, não há o menor problema talvez em revisitá-las quando elas se tornarem obsoletas, não é? Aí ele diz, então, abre aspas, a estrutura básica é o principal objeto da justiça porque as suas consequências são profundas e estão presentes desde o início. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, no fundo, ele está tentando demonstrar que a concepção de justiça social, ela vai oferecer uma espécie de padrão, umas condições a partir das quais nós podemos avaliar os aspectos distributivos da estrutura básica da sociedade. Então, o que acontece a gente tinha lá sobre o papel da justiça, não é? Qual era o papel da justiça? Transposta agora para essa questão sobre qual é o objeto da justiça, se nós imaginarmos que a estrutura básica é o objeto da justiça, e você fizer a pergunta por quê, Rawls vai dizer, a estrutura, porque é a partir dessa estrutura básica que nós conseguimos ampliar e aplicar de uma forma mais
ampla, não é? Ou conseguimos aplicar da melhor forma esses princípios em termos de distribuição de direitos e deveres e distribuição de benefícios para todos os envolvidos. Então ele diz, essa é a questão fundamental para mim. Não se deve confundir, então, essas discussões com discussões relacionadas, por exemplo, a uma concepção particular de bem, etc. Então, gente, a gente já viu que Rawls apresenta essa pequena concepção de justiça em termos de objeto, papel. Agora Rawls vai entrar, dentro da própria obra dele, nessa ideia central de uma teoria da justiça. E como ele já citou lá naquele primeiro resumo que eu li para vocês, ele diz, olha, é uma concepção de justiça que generaliza e leva ao mais alto grau de abstração a conhecida teoria do contrato social. E aí ele cita Locke, Rousseau e Kant, não é? E aí ele cita exatamente esses autores porque ele considera que neles nós encontraríamos as principais obras que discutem esse modelo contratual. E aí ele diz, olha, eu cito para vocês aqui do Locke o segundo tratado do governo, o contrato social do Rousseau e as obras de ética a partir dos fundamentos da metafísica da moral, da fundamentação da metafísica dos costumes do Kant. E aí eu só faço essa nota porque todo mundo sempre pergunta, tá, e Rousseau? Rawls tem uma nota para explicar Hobbes. E Hobbes? Por que ele não discute o ponto de vista do Hobbes, ou não parte? Ele diz, olha, apesar de toda a sua grandeza, o Leviatã de Hobbes levanta alguns problemas. A apresentação do contrato, visto principalmente como teoria ética, pode ser encontrada, não é? Em Grace, The Grounds of Moral Judgment, e aí ele cita uma obra em 1967, e aí ele vai dizer, olha, um dos pontos centrais, para vocês tentarem entender aqui, é que o Hobbes tem uma concepção de natureza humana com a qual provavelmente o Rawls, Rawls parece não concordar exatamente, tão profundamente. Esse é um primeiro ponto. O modelo de sociedade proposta por Hobbes também não é o mesmo modelo de sociedade proposta do Rousseau, do Rawls. E tem um outro ponto que é uma questão que muita gente discute no Hobbes, não é? Se o Hobbes era um liberal ou não. Acho que do ponto de vista como o Rawls trabalha isso, o Hobbes fica um pouco mais engessado para a teoria dele. Então, se vocês forem... Quem já conhece essa discussão vai perceber claramente que elementos de Locke, por exemplo, a concepção de tolerância é muito clara. Locke trabalha isso, tem carta sobre a tolerância e etc., desenvolve isso. Rawls pega isso de um modo maestral, eu acho, para discutir a sua teoria. Do ponto de vista kantiano, bom, concepção de razão prática, a ideia de autonomia, algumas discussões sobre dignidade humana, então tem muita coisa que Rawls é devedor de Kant, e Rousseau especialmente, entre outros elementos, eu acho que a noção de vontade geral, que depois aparece na dimensão do próprio consenso, essas coisas, são tomadas muito claramente pelo Rawls em relação a isso. Faço menção para quem quer discutir um pouco mais essa dinâmica, se Rawls é um hobbesiano ou não. Eu faço menção a uma obra que é um pouco mais tardia, mas eu sempre gosto de citar, tardia não, é um pouco antiga, que é a obra do Brian Barry, Theories of Justice, as teorias da justiça. E nessa obra ele faz uma interpretação, como a própria Honora O'Neill também faz algumas discussões sobre isso, se há elementos hobbesianos na teoria rawlsiana. Então é só para vocês terem uma ideia de como a gente pode estender esse braço para outras discussões que não nos cabe agora de momento, não é? Bom, para isso segue ele, não devemos achar que o contrato original tem a finalidade de inaugurar uma determinada sociedade ou de estabelecer uma forma específica de governo. Pelo contrário, a ideia norteadora é que os princípios da justiça para a estrutura básica da sociedade constituem o objeto do acordo original. São eles os princípios que pessoas livres e racionais, interessadas em promover seu próprio interesse, aceitariam em uma situação de igualdade como definidores das condições fundamentais de uma associação. Esses princípios devem reger todos os acordos subsequentes
especificam os tipos de cooperação social que se pode realizar e as formas de governo que se pode instituir. Chamarei de justiça como equidade essa maneira de encarar os princípios da justiça. Então, no fim das contas, a ideia de equidade aqui, eu prefiro a ideia de justiça como jogo limpo, não é? Ela se refere não tanto aos princípios de justiça, mas muito mais às condições a partir das quais nós extraímos os dois princípios. Porque se vocês olharem, como eu disse para vocês, de onde o Rawls extrai o princípio da liberdade, ele vai pegar longas discussões sobre a noção de tolerância e liberdade religiosa, para dizer que algumas liberdades são fundamentais. Por outro lado, o princípio da diferença, as discussões sobre igualdade são retomadas a partir do que ele vai dizer. A tradição liberal, a tradição ocidental, vai ter um forte repúdio à escravidão. Por quê? Porque todos nós somos livres e iguais, estamos em condições iguais. Se você pega esse pano de fundo, você percebe que os dois princípios da justiça do Rawls não são propriamente a justiça como jogo limpo, como equidade, como foi traduzido. Eles são o resultado de uma análise de uma tradição, da tradição liberal ocidental da filosofia política que o Rawls faz. O que é justiça como jogo limpo, como equidade, o fairness, é, na verdade, as condições a partir das quais nós escolhemos esses princípios. E aí que ele vai dizer, olha, são pessoas livres e racionais, embora eu use o termo partes mais adiante para evitar o termo pessoa, não é? Ele diz assim, tem interesses, obviamente tem, estão em condições de igualdade e por aí vai. Então, tudo isso é para identificar a noção de posição original. O que acontece? Assim, devemos imaginar que aqueles que entre cooperação escolhem juntos, em um único ato conjunto, os princípios que devem atribuir os direitos e os deveres fundamentais e determinar a divisão dos benefícios sociais. Está dizendo assim, então agora estou convidando a todos para fazer parte desse agreement, desse acordo, para a gente escolher quais princípios vão regrar as nossas sociedades, não é? Assim, cada pessoa deve decidir por meio de reflexão racional o que constitui o seu bem, isto é, o sistema de fins que lhe é racional procurar. Da mesma forma, um grupo de pessoas deve decidir, de uma vez por todas, o que entre elas será considerado como justo e injusto. A escolha que seres racionais fariam nessa situação hipotética de igual liberdade, presumindo-se por ora que esse problema de escolha tem solução, define os princípios da justiça. Então, Rawls está dizendo o seguinte, a gente tem que se colocar uma pergunta sobre quais princípios regrarão a nossa sociedade. Se você não é um pessimista ou, sei lá, um cético em relação a isso, você vai dizer, a gente deve minimamente tentar encontrar princípios. Eles vão ser princípios absolutos? Rawls vai dizer de modo nenhum. E se a ideia de princípios absolutos, ela é muito problemática. O que eu acho que nós devemos ter são princípios bem justificados, ou princípios que podem ordenar a nossa sociedade nesse contexto. Por isso tem uma interpretação muito contextualista da própria obra do Rawls. Veja, na justiça como jogo limpo, ou como equidade, a situação original de igualdade corresponde ao estado de natureza da teoria do contrato social. Essa situação original não é, naturalmente, tida como uma situação histórica real, muito menos como uma situação primitiva da cultura. Então, Rawls está dizendo, pelo amor de Deus, não confundam aqui a posição original com qualquer tipo de pré-história da formação do Estado. Isso não tem nada a ver com isso. Estou fazendo um experimento mental que vai dizer como nós poderíamos imaginar essas questões, não é? Nesse sentido, a posição original, a partir da qual a gente extrai os dois princípios, ela deve ser entendida, como ele diz aqui, como uma posição puramente hipotética, assim caracterizada para levar a determinada concepção de justiça. Então, Rawls prepara todo o terreno dele, prepara essa dinâmica de posição original, exatamente para chegar a esse resultado, não é? E ele diz, olha,
Para isso, nós precisamos imaginar algumas condições, não é? Primeiro, ninguém deve conhecer a sua sorte na distribuição dos recursos e das habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas do gênero. Presumirei até mesmo que as partes não conhecem as suas concepções de bem, nem as suas propensões psicológicas especiais. Aí ele usa aqui, a primeira vez acho que aparece no texto dele, a seguinte afirmação: os princípios da justiça são escolhidos por trás de um véu de ignorância. Isso é fundamental para Rawls, para a gente tentar entender o quê? Que a posição original dele vai estabelecer, ou vai ser a posição original, essa justice as fairness, não é esse jogo limpo. A posição original está acontecendo numa dinâmica do que é um jogo limpo. E para que esse jogo limpo aconteça, ele usa a noção de véu de ignorância, que nada mais é do que a dimensão. Nada mais é não, vamos especificar aqui. Ela é similar ou equivalente ao espectador judicioso do Hume, embora Hume não tenha a dimensão da imparcialidade, não é? E similar à ideia de espectador imparcial que o Adam Smith usa na teoria dele. Então vejam, é uma dinâmica muito parecida. Se você pegar o paper do Rawls de 1952, se não estou enganado, que é Outline for a Decision Procedures in Ethics, não é? Ele está fazendo uma espécie de delineamento para o procedimento da justiça, procedimento de decisão na ética. Ele vai fazer toda uma retomada, por exemplo, dos juízes competentes do Mill, só para vocês terem uma ideia de como o Rawls importa essas discussões para a própria ideia dele. Mas então, em resumo, a posição original é isso. A posição original é composta por partes que são racionais, livres, interessadas, iguais, estão em condição de simetria sob um véu de ignorância, e a partir disso são escolhidos então os famosos princípios da justiça. Vamos a eles. Os dois princípios que eu estava falando, eu vou citar para vocês literalmente aqui, está na página 73. Vejam, a primeira formulação dos dois princípios é a seguinte: Rawls reformula esses princípios depois em um outro paper e depois na própria obra 93, o liberalismo político. Vou fazer alguns conceitos, digamos assim, nos princípios. A formulação. Veja, primeiro, cada pessoa deve ter direito igual ao sistema máximo de iguais liberdades fundamentais, que seja compatível com um sistema similar de liberdades para outras pessoas. Segundo, as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos, como estejam vinculados a cargos e posições acessíveis a todos. Então, esses são os dois princípios. O que eu quero só chamar a atenção antes de discutir eles de uma forma mais expressa. Rawls vai dizer que a escolha desses princípios, eles têm que se dar sobre essa condição do véu da ignorância. Então, o que acontece? Eu só tinha um exemplo aqui que eu queria passar para vocês terem uma ideia de como essa ideia da escolha dos princípios deve ocorrer. Ele diz, olha, a posição original, não é? Ela só precisa tornar nítido para nós as restrições que parecem razoáveis, impor argumentos a favor de princípios de justiça. E diz, olha, por exemplo, se determinado homem soubesse que era rico, poderia achar razoável defender o princípio de que os diversos impostos em favor do bem-estar social fossem considerados injustos. Se ele soubesse que era pobre, seria provável que propusesse o princípio oposto. Então, ele está dizendo aqui só, na verdade, o seguinte: se você souber a sua posição social, a escolha dos princípios, ela seria uma escolha muito interessada, seria uma escolha, inclusive, egoísta. Então, Rawls, para evitar isso, a gente usa essa dinâmica do véu da ignorância. Pois bem, passado esse ponto, a posição original, a gente chega a esses, então, aos famosos dois princípios da justiça do Rawls, que são tão discutidos e tão questionáveis, não é? O que acontece? Esse primeiro princípio é interessante entender que ele fala em iguais liberdades fundamentais.
Essa ideia de iguais liberdades fundamentais, ela tem uma pressuposição muito clara. Ele está dizendo, olha, iguais liberdades fundamentais é dizer, no fundo, que nós somos iguais em termos de liberdade. É uma ideia, não é, de que o sistema social deve, e aqui eu vou citar aqui, definir e garantir as iguais liberdades fundamentais e os aspectos que especificam e estabelecem as desigualdades sociais e econômicas. Então, vejam, o que acontece? No fim das contas, a primeira parte do princípio é garantir os famosos, que a gente viu lá no início, não é? Direitos e deveres fundamentais. É isso que a gente tinha visto. Eu até queria retomar aqui, ó. Diz aqui, o que cabe aos princípios da justiça? Atribuir direitos e deveres a partir das instituições básicas da sociedade. O que o primeiro princípio faz? O princípio do mais extenso de iguais liberdades fundamentais. A ideia de iguais liberdades fundamentais nada mais é do que a aplicação a partir dos princípios da justiça ou da atribuição de direitos e deveres a partir das instituições básicas sociais a todos os indivíduos. Então, isso é uma espécie de garantia de todos. O segundo ponto é exatamente especificar e estabelecer quando nós podemos ter níveis de desigualdade social e econômica. Porque Rawls vai dizer, inevitavelmente nós teremos algum nível mínimo de desigualdade social e econômica. Caberia aos princípios definir isso. Veja, em relação a essa questão das liberdades fundamentais iguais, não é? Figura uma lista do que seriam essas liberdades. Dentre elas tem importância, e aí eu cito a liberdade política, e ele diz, liberdade política é direito ao voto e direito a exercer cargos públicos. A gente pode parecer estranho isso, mas os Estados Unidos, no período de transição em que o Rawls estava escrevendo a obra, vivia um período conturbado de uma espécie de apartheid norte-americano. Assim, os negros não tinham tanto acesso a cargos públicos como eles têm hoje, ou não tinham acesso nas mesmas condições. Só você imagina a África do Sul com apartheid, em que você tinha as mesmas dificuldades, não é? Então, isso mostrava, ou isso mostra, no fundo, o quê? Que a ideia de liberdades políticas fundamentais não é uma questão simples, não é? Exercer cargos públicos tem uma função, de um ponto de vista, por exemplo, de discussão racial, importante. Direito ao voto, bom, isso você pode incluir tanto uma dinâmica de discussão racial, de preconceito, quanto o direito às mulheres, não é? O sufrágio universal, embora isso, o tempo de Rawls já estivesse se estendendo, não é? Olha, liberdade de expressão e de reunião, liberdade de consciência e pensamento, liberdade individual, que compreende o quê? A proteção contra a opressão psicológica, a agressão, mutilação, o direito à propriedade pessoal e a proteção contra a prisão e detenção arbitrárias, segundo o conceito do Estado de Direito. Então, o que o Rawls está querendo dizer? Esse conjunto de liberdades, ele é uma liberdade que deve se estender a todos. Então, ninguém pode ser preso ou pode sofrer algum tipo de sanção a partir desses direitos. O segundo princípio se aplica, em primeira análise, à distribuição de renda e riqueza e à estruturação de organizações que fazem uso de diferenças de autoridade e responsabilidade. O segundo princípio é problemático porque o primeiro princípio é liberal por excelência, não é? Mas ele é um liberal político. Isso é um ponto importante. O segundo princípio, ele é um princípio liberal econômico nos seguintes termos. Liberal econômico porque ele discute questões de liberdade econômica e ele discute uma questão sobre distribuição de riqueza, distribuição de renda. Então, isso está mais atrelado, obviamente, a como nós podemos acomodar um sistema econômico, ou como nós podemos, atrelar um sistema econômico liberal a um modelo de filosofia ou de sociedade liberal. De filosofia liberal, de filosofia política liberal. Entendo, são duas coisas que podem andar completamente distintas, não é?
Você pode ter um sistema econômico liberal, você pode ter, inclusive, uma sociedade de mercado, que é totalmente diferente de uma sociedade liberal, uma sociedade de mercado de um ponto de vista econômico que case com outros princípios, princípios tradicionais, princípios os mais diversos. O ponto do Rawls é como fazer exatamente esse casamento, não é? E aí vai dizer, veja, para fazer esse tipo de relação, não é? Nós vamos precisar imaginar o seguinte, que o segundo princípio vai ser composto por dois elementos, o chamado princípio da eficiência e o chamado princípio da diferença. O que acontece? E aqui eu só queria ler para a gente tentar entender exatamente isso, não é? Esse primeiro princípio, só achar aqui onde está a passagem. Esse primeiro princípio, ele se aplica a essa ideia do princípio da eficiência, ele é um princípio basicamente mercadológico, ele é um princípio, econômico, não é? Então, ele vai dizer assim, o Rawls vai dizer, o benefício de todos e a acessibilidade ou cargos acessíveis a todos deve primar por um modelo de eficiência também de um ponto de vista econômico. Então, de nada adianta um sistema liberal político que funcione muito bem em termos de manutenção ou garantia de liberdades, mas que não consegue aplicar o princípio da beneficência, o princípio da eficiência. Por quê? Porque o sistema econômico está diretamente atrelado ao sistema político. Então, muitas vezes, você pode ter um sistema político eficiente ou justo aos olhos de Rawls ou de um liberal, mas de um ponto de vista econômico inaplicável, não é? Então, quando você tem uma sobreposição de direitos políticos, etc., uma sobreposição em relação ao, por exemplo, o princípio da eficiência, você pode acabar falindo com o sistema econômico dessa sociedade. Então, esse é o primeiro ponto em relação ao princípio da eficiência. Em relação ao princípio da diferença, pois bem, o Rawls vai dizer, apesar desse princípio da eficiência ser extremamente fundamental, nós temos que entender ainda o seguinte, um sistema econômico não é um sistema desatrelado de responsabilidades políticas morais. Ou seja, o sistema econômico também tem uma parcela, uma atribuição moral que deve a ser cumprida. Eu cito rapidamente o texto do Amartya Sen sobre ética e economia, quando ele relaciona ética e economia exatamente para demonstrar isso. Então, o princípio da diferença vai dizer que, embora possam existir diferenças sociais e econômicas na sociedade, ela deve beneficiar o grupo dos menos favorecidos. O que a gente tem com isso, não é? A gente tem, de um lado, uma dimensão de uma liberdade, de uma igualdade liberal mantida pelo princípio da eficiência, mas também uma condição de igualdade, de oportunidades equitativas mantidas dentro da teoria do Rawls. Gente, isso foi uma rápida retomada do que foi o cerne da nossa discussão. Eu não vou ter tempo, infelizmente, de fazer as nossas discussões e críticas, mas tomem isso como pressuposto básico para vocês ou retomarem a própria discussão da disciplina, como um resumo de encerramento, ou então para estudar para o exame. Espero que vocês tenham uma boa semana e qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.